Olá pessoal, eu estou de volta com mais um vídeo e agora para falar sobre o calendário litúrgico. Por que falar sobre o calendário litúrgico? Porque nós estamos chegando ao final de mais um ano litúrgico e há muitas pessoas que têm dúvidas de como funciona o calendário litúrgico. Às vezes são pessoas que atuam nas nossas equipes de liturgia, mas tem dúvida de como funciona o calendário litúrgico. Por isso eu resolvi fazer esse vídeo elucidando algumas dúvidas, mostrando como é que ele funciona, a sua simplicidade, a sua dinâmica e como que ele acompanha aí todo um ciclo de celebrações que nos ajuda a entender melhor a história da salvação. Então fique atento a essas orientações nesse vídeo e se você puder também passar esse vídeo para as equipes de liturgia da sua paróquia, ele vai poder esclarecer algumas dúvidas que talvez ainda persistam entre alguns membros das equipes. Lembrando então que no dia 24 de novembro, nós celebraremos a festa de Nosso Senhor Jesus Cristo, Rei do Universo. Essa festa, essa solenidade, ou melhor, ela encerra o ano litúrgico. É a última semana do ano litúrgico. É a 34ª semana. Então, naquele domingo, do dia 24, entramos na 34ª e última semana. No domingo seguinte, a gente já começa um novo ano na liturgia e começa também um novo tempo na liturgia. Então, nesse domingo, que é o domingo de Cristo Rei do Universo, a igreja também celebra o dia dos leigos e leigas na igreja. E aí entramos na 34ª semana, a última do tempo do ano litúrgico e desse tempo litúrgico, e aí começamos, como eu disse, um novo ano e um novo tempo na liturgia. Que tempo é esse que nós começamos? Nós começamos o tempo do Advento. Então, o calendário litúrgico, ele começa, o ano litúrgico, ele começa sempre com o tempo do Advento, o primeiro domingo do Advento, que é o tempo de preparação para o Natal. O ano litúrgico, ele se baseia na história da salvação. Por isso é muito importante a gente conhecer como é que funciona o ano litúrgico, porque nós vamos entender também, mergulhar um pouco na história da salvação. Então o calendário litúrgico, ele é cíclico, ele é uma forma de círculo, e aí ele tem estas celebrações que elas seguem a ordem cronológica da vida de Jesus. Então nós começamos lá no tempo do Advento com a preparação para o nascimento e aí nós vamos ter essa sequência dentro do calendário litúrgico. Prestem sempre muita atenção. Nascimento, infância, adolescência, vida pública e aí vem paixão, morte e ressurreição, que é o ápice do mistério pascal. Então o calendário litúrgico ele segue esta ordem cronológica. A ordem da vida de Jesus, da encarnação de Jesus, desde a sua concepção, que nós celebramos no tempo do Advento, até o ponto mais alto, que é a sua paixão, morte e ressurreição e a sua vida pública. Então, essa é a sequência da ordem do calendário litúrgico. E o calendário litúrgico, ele está dividido entre os anos A, B e C, que nós chamamos de ciclos. Ciclo A, ciclo B e ciclo C. Em cada um destes ciclos, nós temos um evangelista específico. Por exemplo, no ciclo A, nós temos o evangelista Mateus. Então, durante o ano A, o evangelista predominante nos evangelhos, sobretudo no tempo comum, é o evangelista Mateus. São evangelhos de Mateus. No ano B, nós vamos ter
na mesma ordem, os evangelhos de Marcos. E no ano C, nós vamos ter, nesta mesma ordem, os evangelhos de Lucas. Talvez você pergunte, mas e o evangelista João? Como é que ele entra e onde que ele entra? O evangelista João, ele não tem um tempo litúrgico. Os outros três são chamados de sinóticos. São evangelhos similares. Já João muda completamente a linha teológica da sua reflexão. João é um evangelista especial, então ele entra nas ocasiões especiais. Ele entra, por exemplo, no tempo da Páscoa, nas solenidades, nas festas. Aí aparece, então, o evangelista João dando o ar da graça com a sua teologia específica, uma teologia bem diferente da de Mateus, de Marcos e de Lucas. Então, nós temos essa sequência no ano litúrgico. Ele também está dividido, o ano litúrgico, em celebrações semanais, celebrações dominicais, solenidades e festas. E aí que nós começamos a entender melhor. Nas celebrações semanais, ela é dividida em anos pares e anos ímpares, que é o final ali do ano civil. Você olha ali no final, se for um número ímpar, o ano é ímpar. Se for ano par, o ano é par, na identificação do calendário litúrgico. Então vai aparecer. E dependendo do ano, é o tipo de leitura. Tá? São leituras, elas mudam durante a semana. Então, neste ano, nós temos no ano correspondente uma leitura, no ano que vem nós vamos ter outra. Então, durante a semana, muda de um ano para o outro, mas só de um ano para o outro. Já nas dominicais, as leituras só vão repetir depois de 3 anos. Então, por exemplo, nós estamos terminando o ano C. Aí, então, o ano que vem, a partir do dia 1º de dezembro, nós voltamos lá para o ano A. Aí vem o ano A, 2020 é o ano A, 2021 ano B, 2022 ano C. Então, as leituras que nós vimos este ano, que é ano C, que nós estamos terminando, nós vamos voltar a vê-las, a tê-las na liturgia, somente daqui a 3 anos, ou seja, no ano 2022. Então, elas vão mudando a cada 3 anos, repetem as mesmas leituras no ano correspondente. Então, essa é a dinâmica. E aí, então, nas solenidades e festas, como eu disse, entra o Evangelho de São João. Então, a ideia dessa distribuição de textos bíblicos ao longo dos 3 anos, ele tem como objetivo ter uma visão ampla aí da toda a Bíblia, leitura de toda a Bíblia. Então, se você é aquele fiel católico que vai à missa todo dia, você é de missa diária, você não perde missa. Se você for à missa 3 anos seguidos, sem perder um dia, você passou praticamente para a Bíblia inteira. Porque nesses 3 anos, a igreja praticamente lê a Bíblia do Gênesis ao Apocalipse. Então, nesse sentido, é importante também a missa diária. A gente mergulha na história da salvação, todas as Sagradas Escrituras. Então, é bom a gente conhecer isso, né? E como que é calculado o ano litúrgico? Aqui já não é assim uma coisa tão simples, alguns dizem que é simples. Eu acho um pouquinho complexo, aí vai exigir um pouquinho o seu conhecimento matemático para você entender como é que se calcula o ano litúrgico. O ano litúrgico ele se calcula da seguinte maneira, somando os algarismos dos anos. Então, para se determinar qual ano é o ano A, o ano B ou o ano C, procede-se da seguinte maneira. Pela letra C, designa-se o ano cujo número for dividido por 3, como se o ciclo começasse no primeiro ano da
contagem cristã. Então, desse modo, o ano 1 teria sido o ano A, o ano 2 teria sido o ano B, o ano 3 teria sido o ano C. E os anos 6, 9, 12, novamente o ano C. O ano em que a soma dos algarismos for um número múltiplo de 3 é do ciclo C. Então, seguindo este critério, nós temos aí, como exemplo, 2017 foi 2 mais 0 mais 1 mais 7 igual a 10. Então, você vai somar cada um desses números. Dá 9 múltiplos de 3, porque o zero não conta, mais 1. Então, portanto, foi 2017, foi o ano A. O ano seguinte, 2018, logicamente, ano B. E o ano de 2019, que nós estamos terminando, estamos no ano C, por ser múltiplo de 3. Aí, seguindo essa lógica matemática, não tem erro, ele se torna algo fácil. Então, dá para saber se esse ano foi ano C, o ano que vem, naturalmente, ele volta lá para o ciclo de novo, que é o ano A. É evidente que cada ciclo se desenvolve conforme a estrutura do ano litúrgico, isto é, a partir da primeira semana do Advento, que ocorre no ano civil anterior. Em relação às cores litúrgicas, então nós temos aí os tempos litúrgicos e as cores estão relacionadas com o tempo litúrgico e com as festas celebradas. Dentro das cores litúrgicas, do calendário litúrgico, nós vamos ter a cor branca, nós vamos ter a cor vermelha, nós vamos ter a cor verde, nós vamos ter a cor roxa, nós vamos ter a cor rosa. E também ali vai entrar em alguns momentos a cor preta, a cor dourada, a cor azul, que são cores paralitúrgicas. Essas cores não fazem parte oficiais do calendário litúrgico. Elas entram em alguns momentos de modo opcional, mas elas não são cores oficiais. As cores oficiais são branco, vermelho, verde, roxo, e são essas 4. E a rosa também, que entra aí só apenas 2 vezes. Em que época que nós utilizamos essas cores litúrgicas? Bom, vamos lá primeiro com o significado delas. Cada cor, ela tem um significado. Depois eu vou falar o período, o ciclo, o tempo em que as cores são utilizadas. A cor branca, ela simboliza a vitória, a paz, a alma pura, a alegria. Geralmente, a igreja utiliza a cor branca nas festas, nas solenidades. É a cor que lembra a alegria, a paz. Então, períodos em que se utiliza a cor branca ou o tempo litúrgico que se usa a cor branca, na Páscoa, no período da Páscoa, nós utilizamos o branco. É o período festivo da igreja, o período alegre da ressurreição. Também no tempo do Natal, que é outro tempo festivo, após o nascimento, tem esse tempo de alegria. Então, nesse período, utilizamos também a cor branca. Nas festas do Senhor, exceto, claro, na Paixão, também nas festas de Nossa Senhora. Nossa Senhora também ali abre um parêntese, algumas pessoas utilizam algum tom de azul, mas geralmente o oficial é a cor branca que se utiliza nas festas de Nossa Senhora. Então, nesses períodos utiliza também em alguns santos, exceto quando são mártires. Então, nesse período é que se utiliza a cor branca. As cores dourada e prateada, elas entram ali dentro do contexto da cor branca. Pode ser usada nos dias festivos em substituição ao branco. A cor azul também pode ser usada nas festas e solenidades de Nossa Senhora, da Santíssima Virgem Maria. Então, nesse período, às vezes, se utiliza o azul, mas aquilo que eu disse antes, não são cores oficiais, são cores que opcionais. Você pode utilizar, então, o dourado na Páscoa, pode utilizar um azul claro aí no período, na festa de Nossa Senhora.
E as cores vermelhas? A cor vermelha, ela não tem um tempo litúrgico para ela. Ela também entra, embora ela seja uma cor oficial do calendário litúrgico, ela não tem um tempo litúrgico específico para ela. Ela entra em alguns momentos. Primeiramente, o que ela simboliza? O vermelho simboliza o fogo do amor, da caridade, do martírio. Lembra também o fogo do Espírito Santo. Lembra o sangue dos mártires. Quais são os períodos em que a igreja utiliza a cor vermelha? Em Pentecostes, também ela é usada na festa dos mártires, lembrando o sangue dos mártires. No domingo da paixão, se utiliza, por exemplo, domingo de Ramos, é o domingo da paixão. Domingo de Ramos se utiliza a cor vermelha. Na Sexta-feira Santa também se utiliza a cor vermelha na liturgia. Então são nessas ocasiões que se utiliza. Não são muitas as ocasiões, mas elas entram em algum momento. Agora, a cor verde é a que mais utilizamos, até porque o tempo litúrgico da cor verde, que é o tempo comum, é o maior tempo litúrgico. São 34 semanas, então são 34 domingos e durante as semanas que os paramentos serão da cor verde. Por isso a cor verde é a mais utilizada. E o símbolo dela, claro, é aquele símbolo que a gente já conhece, o símbolo da esperança. É a cor da vida pública de Jesus. A cor, então, em que, durante o tempo comum, que é marcado pela vida pública de Jesus, se utiliza a cor verde, a cor mais utilizada na liturgia, porque corresponde ao maior tempo litúrgico. Depois nós temos a cor roxa. A cor roxa, ela simboliza a penitência, a contrição, a serenidade. Nós temos 2 tempos litúrgicos que nós utilizamos a cor roxa, que é o tempo do Advento e o tempo da Quaresma. Há alguns lugares que acabam tendo aquela tendência de usar uma cor violeta, um roxo mais claro no tempo do Advento, diferenciando da Quaresma, mas liturgicamente não há indicação para isso. É a cor roxa, porque ela lembra a penitência, lembra um tempo de preparação, um tempo de expectativa por um tempo maior, como, por exemplo, no Advento a expectativa do nascimento de Jesus e na Quaresma a expectativa da ressurreição. Então, por isso, é a cor roxa nesse período. Durante esse período, nós vamos ter ali no tempo do Advento, o 3º domingo, que se usa a cor rosada, apenas nesse 3º domingo do Advento que usa a cor rosada, e na Quaresma, o 4º domingo da Quaresma, que se utiliza a cor rósea, rosada, na liturgia. Apenas nesses 2 dias se utiliza essa cor diferenciada, que é o rosa. Depois, a cor preta. A cor preta, ela era utilizada antigamente na igreja. Depois do Concílio Vaticano II, já quase não se usa mais a cor preta. Alguns padres ainda utilizam lá, recordando antes do Concílio Vaticano II, mas a cor preta foi substituída pela roxa, mas não é proibido utilizá-la. Ela pode entrar em alguns momentos da liturgia. Mas antes de falar do momento, o que ela simboliza? O preto simboliza a tristeza, simboliza a dor, simboliza o luto, significa o choro da igreja diante da morte de nosso Senhor Jesus Cristo, da morte de um ente querido. É a cor do luto, o preto. Então ela pode ser usada nas missas pelos mortos, por exemplo, na missa do dia 2 de novembro, dos fiéis defuntos, você pode substituir o roxo pelo preto. E também pode-se dar ênfase em outros momentos, numa celebração de exéquias, no sepultamento, você pode usar o preto, a estola preta, a casula preta, enfim, essa cor. Mas ela foi substituída pelo roxo, então é opcional utilizar a cor preta. E então a cor rosa que eu havia dito, ela simboliza a alegria dentro de um tempo destinado de penitência. Ela pode ser usada no 3º domingo do Advento, que é chamado de domingo Gaudete, e 4º domingo da Quaresma, o domingo Laetare. Então são esses 2 domingos
que se utiliza as cores rosa na liturgia. Então são essas as cores e os seus significados dentro do tempo litúrgico. Agora vamos ver rapidamente o tempo litúrgico em cada um deles, né? Como aquilo que nós chamamos de ciclos, né? Então são 4 ciclos que nós temos dentro do calendário litúrgico. Nós temos o ciclo do Natal, o ciclo comum e o ciclo da Páscoa. Eu digo 4 porque o comum é dividido em 2, né? Porque na verdade seriam só 3 ciclos, né? Natal, comum e Páscoa. Mas como o comum é um tempo longo de 34 semanas, ele está dividido em 2. A primeira parte e a segunda parte. Então nós temos aí 4 ciclos dentro do calendário litúrgico. O ano litúrgico, como eu disse lá no início, começa com o primeiro domingo do Advento. Então, quando começa o tempo do Advento, começa não só um novo tempo litúrgico, mas um novo ano na liturgia. Então, o tempo do Advento, ele corresponde a 4 domingos. Nós temos 4 domingos que a ênfase e a preparação para o Natal do Senhor. Os 2 primeiros domingos falarão da primeira e da segunda vinda. Por isso eles têm gênero apocalíptico, as leituras de gênero apocalíptico, que fala do fim do mundo, que fala de uma série de acontecimentos, enfim, o primeiro e o segundo domingo. Aí vem o terceiro, que é o domingo Gaudete, o domingo da alegria, o domingo que se usa a cor rosa, e depois, nesse domingo, já começa a falar da primeira vinda, do nascimento propriamente dito, né? Então, os outros 2 domingos, que é o terceiro e o quarto, vai falar mesmo da preparação para o nascimento de Jesus. Então esse é o primeiro tempo do calendário litúrgico, o Advento, cor roxa, 4 semanas. Aí depois vem o tempo do Natal, celebração do Natal do Senhor, a grande festa do Natal, a segunda maior festa do calendário litúrgico. A primeira é a Páscoa, então essa é a segunda maior festa, a encarnação de Deus, Deus que se faz gente, que faz um de nós, que vem habitar entre nós da forma mais humilde, nascendo lá numa manjedoura como uma criança vulnerável. Ele assume toda a nossa vulnerabilidade humana, mesmo sendo Deus. Isso é um amor extremo que Deus tem por nós, de se fazer tão pequeno para nos fazer tão grande, para nos a chegarmos a Ele, conhecê-lo. Então nós temos que nos curvar nas manjedoras do mundo para conhecer Deus. Quem for arrogante, orgulhoso, dificilmente conhecerá. E aí a celebração do Natal. Aí nós entramos no tempo do Natal, que também mais 4 domingos, né? O tempo do Natal, agora vamos utilizar a cor branca nesse tempo. Nós temos dentro do tempo do Natal a celebração da Sagrada Família, nós vamos ter a celebração de Santa Maria, Mãe de Deus, no dia 1º de janeiro, nós vamos ter a Epifania do Senhor, que é a manifestação de Deus aos confins da terra, que na devoção popular se conhece como a festa dos magos, dos reis magos, e nós temos o batismo do Senhor, que encerra então o tempo do Natal. O tempo do Natal se encerra com o batismo do Senhor, que já começa então a primeira parte do tempo comum. Aí a gente passa já a usar o verde na liturgia, nós vamos ter todas aquelas semanas do tempo, da primeira parte do tempo comum, que varia um pouco entre 7 ou 8 semanas, dependendo do ciclo do calendário litúrgico, entre 7 ou 8 semanas, essa primeira parte do tempo comum. Aí nós vamos começar entre a vida pública de Jesus, as leituras vão falar da vida pública de Jesus, nós vamos usar a cor verde na liturgia. Depois da 7ª semana é interrompido o tempo comum para um outro tempo litúrgico. Agora o ciclo da Páscoa, que começa com a Quaresma. Então nós vamos ter a quarta-feira de cinzas, que é o portal da Quaresma, e aí a partir da quarta-feira de cinzas, então começa logo em seguida, no domingo, primeiro domingo da Quaresma, segundo, terceiro, quarto e quinto. São 5 domingos que tem o tempo da Quaresma. Nesses domingos, nesse tempo, nós utilizamos a cor roxa, exceto no quarto, que é o domingo Laetare. Nesse domingo utiliza-se a cor rosada. E aí então vai até o tríduo pascal, ou melhor, até domingo de Ramos. E aí então, domingo de Ramos
entramos na Semana Santa. A Semana Santa é um tempo litúrgico? Ela está dentro do tempo litúrgico da Quaresma. Ela tem uma característica de um tempo próprio na liturgia, mas ela está dentro do tempo da Quaresma. A Semana Santa ainda é Quaresma, mas ela tem uma característica toda especial. Então, ali, nesse tempo, entramos na Semana Santa, Domingo de Ramos é o portal da Semana Santa, utiliza-se vermelho, porque é o domingo da Paixão do Senhor. E então, na Semana Santa, na segunda, terça e quarta, utiliza-se ainda o roxo. Agora, quando começa o tríduo pascal, quinta, sexta e sábado da Semana Santa, aí nós estamos no ápice do ponto mais alto do calendário litúrgico. Um período mais importante do calendário litúrgico. Por isso que a Semana Santa é uma semana deveria ser uma semana de intensa participação na igreja. Não é semana de turismo, não é semana de viajar. Tem católico que viaja na Semana Santa. E viaja em todos os sentidos, simbólico e literal. Viaja porque não é católico, porque se você for um católico autêntico, você não viaja na Semana Santa. Porque a semana mais importante, é a semana que você tem que estar assiduamente presente todos os dias na sua comunidade, na sua paróquia, na sua igreja, ajudando, celebrando, porque é o ponto alto do nosso calendário litúrgico. Só lá no Uruguai que é chamado de Semana de Turismo, porque lá é um país laico, mas aqui, que é um país católico, que é um país de pessoas religiosas, a Semana Santa não é para a gente viajar, a Semana Santa é para a gente ir para a igreja com mais frequência, mais assiduidade. Então lá no ponto alto da Semana Santa é a Quinta-feira Santa, que é a cerimônia da instituição da Eucaristia, e nesse dia se usa o branco na liturgia. Depois nós vamos ter o outro dia que é a Paixão de Nosso Senhor Jesus Cristo, o único dia na igreja que não tem missa, utiliza-se a cor vermelha, nós celebramos a Paixão do Senhor. No outro dia é o Sábado de Aleluia, que continua ainda o dia todo no espírito da Paixão. Depois à noite é que vem a grande solenidade da Vigília da Ressurreição, que é a missa, que eu costumo dizer, a mais importante do ano. Eu digo que quem perde a missa da Vigília Pascal, do Sábado Santo, é como se tivesse perdido missa o ano inteiro. Por isso que você não pode viajar. Se você estiver viajando, porventura, que você vá lá onde você estiver, a missa da ressurreição no Sábado Santo. Não se pode perder essa missa. É inconcebível um católico perder a missa da Vigília Pascal. A missa das missas, a vigília das vigílias. E nessa missa se utiliza o branco ou o dourado, porque é a grande festa. E aí no dia seguinte tem a missa do domingo da Páscoa, do primeiro domingo da Páscoa, que muita gente confunde achando que é a missa da Páscoa propriamente dita. A Páscoa foi na noite anterior. A missa da Páscoa, a solene vigília pascal. Ali no domingo é o primeiro domingo da Páscoa. Então, no domingo de Páscoa, que a gente costuma chamar, é o primeiro domingo da Páscoa. E aí, então, são os domingos, são 6, 7 domingos que nós vamos utilizar branco na liturgia. Então, durante todos esses domingos, são 7 semanas aproximadamente, em que nós vamos utilizar branco. Primeira semana, segunda semana, terceira semana, quarta semana, quinta semana, sexta semana. Sétima semana entra a semana da Ascensão do Senhor. Depois, na outra semana, é Pentecostes. Depois, na outra, Pentecostes já vai fechando o ciclo da Páscoa e nós entramos de novo no tempo comum com a celebração da Santíssima Trindade. A celebração da Santíssima Trindade, ele já nos coloca de novo na segunda parte do tempo comum. E aí, então, nessa segunda parte, que vai até a festa do Cristo Rei, que é até a 34ª semana. É o período mais longo agora que nós entramos da vida pública de Jesus, que é a segunda parte do tempo comum. Aí nós vamos utilizar a cor verde na liturgia. Então esse é o ciclo do calendário litúrgico. Se vocês pesquisarem aí na internet, vocês vão encontrar essa imagem aqui. Essa imagem aqui, ela evidencia bem como é que funciona o calendário. Para quem tem alguma dúvida ainda, imprima um papel como esse daqui e você vai entender todo o ciclo do calendário litúrgico, os 4 ciclos, Natal, tempo comum, Páscoa, segunda parte do tempo comum, e você vai poder celebrar melhor também. Então, por hoje é isso.
Espero que você tenha gostado, entendido e gostado, porque só vai gostar se você entender, claro, e possa participar melhor das celebrações desse final de ano litúrgico, que você comece um novo ano na liturgia, assim, com muito mais entendimento da liturgia católica, participe com mais afinco aí na sua comunidade. Deixo aqui o meu abraço, a minha bênção e até o nosso próximo vídeo. Que Deus os abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Só que antes de encerrar, deixo uma dica. Quer entender melhor também? Veja esse subsídio aqui, ó. Esses dois que eu preparei para conhecer melhor o ano litúrgico. Eles são assim, ó, gigantescos, há 1000 páginas os dois juntos praticamente, mas estão aqui todo o calendário litúrgico, reflexões de todas as leituras. Aqui você vai encontrar reflexões dominicais, solenidades e festas. Nesse aqui você vai encontrar as reflexões semanais. Se você tiver os dois, você terá todo o calendário litúrgico nas suas mãos, com reflexões de cada leitura, da Bíblia inteira, ano A, B e C, do ano par e do ano ímpar. É isso. Fiquem com Deus. Até nosso próximo vídeo.